Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar de negócios com você. Você já viu aquele tipo do negócio onde o cliente é prejudicado? Aquele tipo de negócio onde o cara mete a mão, fala que trocou uma peça e não trocou? É sobre esse tipo de negócio que eu vou falar com você hoje. E para ilustrar, para você entender um pouquinho, esse tipo de negócio, eu paguei R$220 em um único fusível automotivo e fiquei feliz. E deixa eu te contar exatamente o que aconteceu. Para você entender o que é um fusível, aqui nós temos um anúncio no Mercado Livre, onde tem 10 fusível, aqui né, fusível lâmina, 10 peças, R$12,90, 10. Ou seja, R$1,29 cada um. Eu paguei R$220 em um único desse, que custa R$1,29, e fiquei feliz. E eu quero te falar com isso a diferença de um profissional para outro tipo de profissional, né? Por que eu paguei R$1,29? Por que eu paguei R$220 num fusível do carro que custa R$1,29 e fiquei feliz? Bom, fato, deixa eu te contar uma história. Eu estava conversando com meu cunhado e ele falou o seguinte: pô, tem gente que mete a mão, tem gente que rouba, a gente fala que trocou uma peça e não trocou, e aí cobra caro. E aí aconteceu comigo lá na empresa, um negócio assim, o cara falou que ia trocar uma peça e não trocou essa peça, e cobrou pela peça, e aí depois isso acaba gerando desconfiança, isso prejudica o mercado, e acontece esse tipo de coisa em muitos segmentos, né? Em muitos negócios as pessoas já acham que dando esse jeitinho elas estão ganhando, quando na verdade, fazendo esse tipo de coisa, você está prejudicando a pessoa que põe comida na sua mesa, você está prejudicando o cliente, está prejudicando o próprio patrão. Porque o patrão do empreendedor é o cliente, o cara que está pagando é ele que manda no negócio, né? Ele que tem o poder, ele que é a pessoa que tem que ser bem tratada, vamos dizer assim. E você iludir o cliente, mentir para o cliente, enganar, prometer algo e não cumprir é algo realmente intolerável, é algo que não deve ser praticado de maneira alguma. Mas eu falei para ele: olha, o que acontece é o seguinte, uma vez uma pessoa chegou para mim e me cobrou R$220, eu perguntei para ele que peça que ele trocou, ele falou para mim que foi um fusível. Aí eu falei: poxa, mas um fusível é R$1 um fusível. Aí ele falou: não, mas eu não estou te cobrando peça, eu estou te cobrando a mão de obra. Enquanto um outro sistema, um outro profissional poderia ter falado o seguinte: ah, foi 150 de peça e 70 de mão de obra, e ter inventado uma peça lá que não trocou. O fato é que a oficina desse cara estava cheia, lotada, e para eu conseguir levar o carro lá, eu tive que marcar, eu tive que agendar. E por que acontece tudo isso? Por que a oficina do cara estava cheia? Por que eu tive que agendar o meu carro lá na época? Tem muitos anos que isso aconteceu. E por que ele me cobrou dessa forma? Vamos analisar. Ele falou para mim o seguinte: o carro ficou aqui o dia inteiro. Eu abri todo o carro, não era a caixa de fusível interna, era o fusível que fica lá dentro do módulo, dentro do capô do carro. O que acontece é que não acendia o farol de milha do carro, né? Só acendia o farol principal. Mas os milhas não acendia e não tinha nenhum fusível aparentemente dentro do carro com problema, já tinha levado em outros autoelétricos, e o rapaz falou o seguinte: vai lá naquele local que a pessoa lá mexe com módulo, e isso é problema de módulo. Na minha mente, um problema de módulo, eu falei: ah, isso daí deve ficar uns R$2.000 para arrumar, de R$1.000 a R$2.000. Se vai ter que mexer no módulo, cheguei no cara lá, falei: você arruma módulo? Arrumo sim. Ah, o farol não funciona, farol de milha. Ah, vamos tentar passar o aparelho. Não deu nada, passou o aparelho de injeção eletrônica lá, não acusou e tal. O fato é que eu agendei com o cara, levei o carro lá e ele falou pra mim, quando eu fui buscar, eu falei, o farol de milha já estava aceso quando eu cheguei na hora, né? Ele tava testando lá, sei lá. E aí eu falei: nossa, que legal, você conseguiu arrumar? Arrumei. Pô, que bacana, show. E aí foi que eu falei: quanto foi? E ele veio com essa resposta, né? Ele falou: foi R$220. E nisso que eu falei R$220, eu falei: nossa, mas teve que trocar alguma peça? Qual que era o problema? E ele falou: não, a peça que eu troquei foi um fusível, não tinha peça não.
Falei, mas se não teve peça é R$ 220? Ele falou, sim, esse é o valor da minha mão de obra. Então olha a mentalidade que faz um comércio encher e olha a mentalidade que faz um comércio ficar vazio. Olha a mentalidade que... O que a gente consegue aprender dessa história, né? Ele foi honesto. Ele falou, eu usei um fusível que custa R$ 1, mas eu não estou te cobrando fusível, isso daí é o valor da minha mão de obra. O carro ficou o dia inteiro parado e esse é o valor da minha mão de obra para arrumar esse carro. Enquanto uma mentalidade normal que a gente visualiza assim, que é uma pena que isso seja normal, mas em alguns locais é normal, não são em todos, né? É bom deixar claro. As pessoas têm como normal falar que trocou peça. Só que falar que trocou peça é enganar cliente. E elas têm essa ideia. Não, eu troquei um relé dentro do seu módulo. Para que isso? Fala a verdade. Então, se você está comercializando um produto, se você está querendo vender, se você está querendo negociar, se você está querendo empreender, jamais engane o seu cliente. Você... isso daqui eu tive que trocar isso, eu tive que fazer aquilo, esse produto... Enfim, arrumar um jeito de enganar o cliente. Jamais faça isso. Jamais engane o seu cliente. Enquanto uma pessoa lá estava reclamando que cobrou para trocar uma peça e não trocou a peça, e o dono do estabelecimento ficou com raiva, pela obrigação mesmo de ter ficado com raiva, porque ele foi enganado, o outro me cobrou um preço 200 vezes maior do que a peça que ele trocou, e ele falou, e eu fiquei feliz, porque resolveu o problema. Então, nesse caso, do meu cunhado, se ele tivesse falado lá, olha, o que acontece aí foi o seguinte, foi só a minha mão de obra, e minha mão de obra custa R$ 200, porque foi difícil de eu encontrar o problema, seria melhor do que ele ter falado, foi 100 de peça e 100 de mão de obra, para depois descobrir que não trocou peça nenhuma. Mas, de repente, a troca de peça não se encaixa ao seu negócio como não se encaixa no meu. Mas o que acontece é que tem muito vendedor por aí que acha que tem que enganar, acha que tem que mentir. E utiliza essa ideia da troca de peça na hora de vender. Então jamais utilize isso na hora de vender. Jamais engane, jamais tente tirar um proveito desonesto em cima do cliente. Espero que essa sacada lhe ajude, abra sua mente para o quanto hoje os negócios estão simples de você descobrir o preço, de você ver quanto realmente custa. E trabalha pela verdade. Você vai vender um produto, faz uma breve consulta como essa que eu fiz no Mercado Livre e vê quanto custa os dos concorrentes. Se o seu preço for baixo, como no nosso caso você não precisa mentir, você trabalha mostrando a verdade. Mostra a verdade e o seu negócio tem tudo para alavancar. Espero que você tenha gostado, deixa o seu like, comenta nesse vídeo se você já foi enganado alguma vez desse jeito e se você gostou dessa atitude que tiveram com você e se você volta ou indica esse lugar, para que fique mais claro ainda para as pessoas o quanto é prejudicial esse tipo de comportamento de alguns empreendedores aqui no nosso país. Um grande abraço e até amanhã no meu próximo vídeo.